Pela primeira vez na história da guerra aérea moderna, um F-35 abateu uma aeronave pilotada em combate. Este é o momento que analistas de defesa, gerentes de programas de armamentos e estrategistas de poder aéreo esperaram anos para ver. A maneira como isso ocorreu revela por que os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão nessa aeronave. Vamos falar sobre tudo isso, incluindo as imagens reais da derrubada e o que elas revelam sobre ambas as aeronaves. Mas primeiro vamos deixar claro o que aconteceu na manhã do dia 4 de março. Isso não foi uma luta equilibrada de forma alguma, mas apesar disso, é útil como uma demonstração do futuro do combate aéreo e de como leva apenas alguns segundos para tudo dar certo, ou, no caso do Irã, dar errado. As forças de defesa de Israel confirmaram a derrubada nas redes sociais, com um anúncio traduzido dizendo: um Adir F-35I da Força Aérea de Israel abateu uma aeronave de combate iraniana, o Yak-130, nos céus de Teherã. As FDI o classificaram especificamente como a primeira derrubada do mundo de um jato de ataque tripulado por um F-35. O comandante da Força Aérea Tomer Bar parabenizou pessoalmente o piloto logo após o confronto. O comandante da base aérea de Nevatim, conhecido publicamente como General de Brigada D, depois detalhou as operações. Ele explicou que vários tipos de aeronaves israelenses foram enviados contra a aeronave hostil, mas que um F-35I foi especificamente escolhido para realizar o disparo. O motivo era simples. Com sensores avançados que travavam no alvo com rapidez e precisão, os mísseis de longo alcance da aeronave eram ideais para a missão. O brigadeiro general D descreveu o que aconteceu dentro da cabine. Nós detectamos, travamos nele e lançamos o míssil. Não houve nenhuma batalha aérea complicada aqui, nenhum combate próximo ou escaramuça aérea. Houve uma resposta rápida aqui, que terminou fazendo história nos céus do Irã. Essa descrição vale a pena ser analisada, porque a ausência de um combate aéreo era justamente o ponto principal para mostrar como exatamente um possível conflito prolongado entre Israel e Irã deve ser. No dia 5 de março, a Força Aérea de Israel divulgou as imagens da cabine do confronto, e é um material realmente impressionante. O vídeo foi gravado pelo sistema de mira eletroóptico do F-35I, um sensor furtivo de infravermelho e mira integrado diretamente à fuselagem da aeronave. Isso difere dos sistemas ópticos anteriores, que eram instalados em um pod externo. O que você pode ver nas imagens é o Yak-130 claramente visível nas miras ópticas do F-35. O vídeo sugere que o piloto iraniano pode ter tentado manobrar para engajar, mas analistas de defesa descrevem a ação evasiva da aeronave iraniana como desesperada. Considerando que o Yak-130, apesar de poder levar radar e possuir versões de combate, é basicamente uma aeronave de treinamento leve e ataque, limitada em grande parte a combates de curto alcance. No final das contas, nenhuma das tentativas de evasão fez diferença. O F-35 já havia adquirido o alvo e estava ao alcance de destruição antes que o piloto do Yak-130 pudesse responder significativamente. No áudio é possível ouvir o piloto do F-35 dizendo: concluído, alvo abatido, o alvo foi abatido, continuando o ataque. E essa última frase é significativa. O F-35I não estava em uma missão de patrulha aérea. De acordo com o Times of Israel, a aeronave iraniana decolou do aeroporto Mirabad, em Teherã, e representou uma ameaça para as aeronaves israelenses, que estavam realizando operações de ataque ativas contra alvos do regime iraniano na cidade. Em outras palavras, o F-35 que abateu o Yak-130 continuou sua missão de ataque. Ele realizou múltiplas tarefas ao abater uma aeronave inimiga durante uma missão de combate já em andamento. Eliminou a ameaça e seguiu em frente. Isso mostra o ritmo operacional que o F-35 foi projetado para sustentar. Também surgiu nas redes sociais um vídeo adicional, filmado a partir do solo. Imagens não verificadas mostram o avião iraniano avariado fazendo pouso forçado em área montanhosa ao norte de Teherã, junto de duas possíveis ejeções, compatíveis com a configuração de 2 assentos do Yak-130. A mídia estatal iraniana e canais do Telegram ligados à Guarda Revolucionária inicialmente divulgaram as imagens, alegando que mostravam um F-15 dos Estados Unidos sendo abatido, antes de rapidamente apagarem as postagens. Quando perceberam que haviam abatido seu próprio jato, foi uma situação embaraçosa. Ainda não foi confirmado oficialmente qual míssil foi usado no abate. Dada a aparente distância entre as duas aeronaves no momento do disparo, alguns analistas sugerem que a arma foi um míssil AIM-9, guiado por infravermelho de curto alcance.
Isso tornaria esse engajamento algo fora do comum, já que o AIM-9 é uma arma de alcance visual, e o F-35 foi projetado principalmente para abates além do alcance visual. Mas o que isso também demonstra é que mesmo em um engajamento de curta distância, os sistemas de mira do F-35 são rápidos e precisos o suficiente para travar, disparar e confirmar em questão de segundos. Agora, vamos falar por que isso importa além da manchete. O programa F-35 enfrentou uma narrativa pública difícil na maior parte de sua existência. Era um projeto conjunto de caça de ataque para substituir diversas plataformas antigas da Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, com uma única aeronave versátil. Era um conceito que se mostrou enormemente complicado e caro de executar. Os custos totais do programa são cerca de 400 bilhões de dólares na aquisição, com despesas operacionais vitalícias estimadas em trilhões. A aeronave passou anos sendo criticada por ser cara demais, atrasada e não tão capaz no tipo de combate de manobra próxima que os entusiastas do poder aéreo tendem a romantizar. E algumas dessas críticas têm fundamento. O F-35 realmente não consegue superar o antigo F-16 em manobras de tesoura rolante em baixa altitude. Ele nunca foi projetado para isso. Esse ponto de vista ignora o verdadeiro propósito da aeronave. O incidente do corrente alternada 130 sobre Teherã é a ilustração mais clara possível de por que a crítica sempre fez a pergunta errada. O F-35 não foi feito para combates aéreos próximos, mas sim para localizar, identificar e destruir ameaças antes que possam atacar. Ele foi projetado para operar em espaço aéreo contestado com furtividade, tornando-o invisível aos radares inimigos, enquanto seus sensores criam um quadro completo ao redor. Ele foi projetado para atirar primeiro e de tão longe que o piloto inimigo nem saberá o que aconteceu até ser tarde demais. Essa filosofia agora foi comprovada em combate real, sobre uma capital de verdade contra uma aeronave adversária de verdade. O comandante da base disse que o piloto israelense no combate era um oficial subalterno. Isso vale ser destacado porque demonstra que a vitória não exigiu um as veterano explorando uma expertise tática específica. A aeronave e seus sistemas fizeram o que foram projetados para fazer, e um piloto subalterno com um treinamento adequado conseguiu executar a missão de forma limpa. Então vamos analisar exatamente o que é o F-35I, porque as especificações dessa aeronave é que contam a verdadeira história. O F-35U Adir é construído sobre a mesma estrutura básica do F-35A da Força Aérea dos Estados Unidos, com uma distinção fundamental. Israel integrou seus próprios módulos de guerra eletrônica desenvolvidos internamente, junto com os sistemas AN/AESQ-239 padrão da VAE Systems, usados por todos os outros operadores do F-35. Essa capacidade adicional de guerra eletrônica é sigilosa, e Israel não divulgou seus detalhes. O simples fato de terem sido autorizados já mostra o nível de confiança e personalização que os Estados Unidos deram a Israel no programa. O Adir também carrega o míssil Ar-Ar guiado por infravermelho Python 5 de Israel, além das armas padrão de especificação americana. E ele opera com softwares de missão e logística independentes do restante da frota global de F-35. No nível de propulsão, o F-35I utiliza um único motor turbofan Pratt & Whitney F-135 com pós-combustão. Esse motor produz aproximadamente 43 mil libras de empuxo com pós-combustão total. Para colocar isso em perspectiva, os dois motores do Yak-130 juntos produzem cerca de 11 mil libras de empuxo. O F-35 realiza 4 vezes mais trabalho, usando apenas uma fonte de energia. Em termos de velocidade, o F-35A é classificado para Mach 1,6, o que o coloca firmemente na categoria supersônica. Notavelmente, a aeronave tem um raio de combate de cerca de 670 milhas náuticas. E graças ao desenvolvimento relatado por Israel de capacidades nacionais de alcance estendido, o F-35U aparentemente pode atingir alvos dentro do Irã sem reabastecimento aéreo. Mas os números de propulsão e da estrutura da aeronave são quase secundários em relação ao que o pacote de sensores do F-35 faz. O destaque desse conjunto de sensores é o radar AN/APG-81 de varredura eletrônica ativa, ou radar AESA. Ao contrário dos radares antigos, que movem a antena para direcionar o feixe, o radar AESA usa milhares de módulos transmissores e receptores para direcioná-lo eletronicamente. Isso significa que ele pode mudar seu foco quase instantaneamente, rastrear múltiplos alvos simultaneamente e operar tanto em modos ativo quanto passivo.
A própria documentação da Northrop Grumman afirma que, em combate ar-ar, o APG-81 dá ao piloto a capacidade de detectar, rastrear, identificar e atacar múltiplas aeronaves inimigas antes que o adversário consiga sequer detectar o F-35. Análises independentes sugerem que o radar pode identificar até 23 alvos em um raio de 100 milhas em menos de 9 segundos. Ele faz tudo isso enquanto mapeia o solo, realiza ataque eletrônico e gera imagens por radar. O que torna esse radar especialmente letal é o que ele permite em relação às armas. O F-35A carrega suas armas internamente em um compartimento selado que mantém sua seção transversal de radar mínima enquanto está em configuração furtiva. Nessa configuração, ele carrega 4 mísseis AIM-120, de alcance além do visual internamente. O AIM-120D, que é a variante mais atual, tem um alcance efetivo de aproximadamente 100 milhas. E usa uma combinação de guiagem por radar ativo e navegação inicial para interceptar alvos. Mesmo em ambientes com fortes contramedidas eletrônicas, ECM, melhor ainda, os sensores do F-35 podem alimentar continuamente o míssil com dados atualizados de alvo durante o voo. Então, mesmo que um alvo tente manobrar após o lançamento do míssil, o sistema de orientação se ajusta em tempo real. Correções contínuas durante o percurso elevam a chance de acerto contra alvos em manobra, em ambiente contestado, para mais de 95%. É isso que querem dizer ao chamar o F-35 de atirador de elite de longo alcance. Ele pode identificar um alvo a distâncias em que o alvo nem consegue ver o F-35 no radar, lançar um míssil que vai rastrear esse alvo por 100 milhas e depois seguir seu caminho. Agora, além do radar e dos mísseis, o F-35 possui 2 sistemas de sensores adicionais, que mesmo separadamente já são conquistas notáveis. O primeiro é o sistema de abertura distribuída, composto por 6 câmeras infravermelhas posicionadas ao redor da aeronave, fornecendo uma visão composta de 360 graus do espaço aéreo ao redor, diretamente para o visor montado no capacete do piloto. Isso permite que um piloto de F-35 veja em tempo real, através do piso da aeronave ou atrás de si, observando outra aeronave o perseguindo. O segundo é o sistema de mira eletroóptico, ou EOTS, que é o sensor usado para capturar as imagens do IAC-130. Como ele é integrado diretamente à fuselagem, reduz a seção transversal de radar da aeronave. Entre o radar, o DAS e o EOTS, o piloto do F-35 tem acesso a um conjunto de sensores que nenhuma outra aeronave de produção no mundo atualmente possui. Para entender o quão extraordinário isso é, considere onde o F-35 se posiciona em relação às aeronaves que serão enviadas contra ele no conflito entre Israel e Irã. O conjunto de sensores do IAC-130 é muito mais limitado do que o de um caça de quinta geração. Isso significa que o piloto provavelmente teria pouca consciência da posição do F-35 e precisaria de contato visual ou orientação de controladores em terra para tentar uma interceptação. Contra uma aeronave que é furtiva e opera com uma vantagem de sensores de cerca de 160 km, isso coloca o piloto do IAC-130 em uma posição extremamente difícil. Mesmo subindo para outras aeronaves do Irã, como o F-4 Phantom, o F-5 ou o MiG-29, a diferença continua enorme. Especificamente, o MiG-29, que é provavelmente o caça mais avançado do Irã, possui um radar Doppler de pulso com varredura mecânica, que teoricamente é capaz de detectar alvos a distâncias de cerca de 80 a 96 km, no modo look-down sob condições favoráveis. O radar AESA do F-35 opera muito além desse alcance, com maior precisão, e faz isso permanecendo praticamente invisível aos receptores de alerta de radar do MiG. Mesmo contra o mais moderno Su-35, que possui o radar Airbus-E de varredura eletrônica passiva, com um alcance teórico de detecção de 240 milhas, a combinação de furtividade e fusão de sensores do F-35 significa que o Su-35 pode estar procurando um alvo que não consegue ver direito no radar, enquanto o F-35 já lançou seu ataque. Isso foi aparentemente algo tão importante que Israel começou a simular combates entre o F-35U e o Su-35, se preparando para a possibilidade de que o Irã eventualmente recebesse seu pedido de Su-35 fornecido pela Rússia. O planejamento desses combates revela como os estrategistas de poder aéreo de Israel e dos Estados Unidos levam a sério até um adversário de quarta geração Plus contra um F-35. Se quiser saber como diferentes aeronaves se comparam, inscreva-se no The Military Show. Publicamos análises regulares sobre as principais forças armadas e equipamentos de ponta. Isso nos leva à posição do Irã nesse conflito, porque a disparidade de aeronaves sobre Teherã em 4 de março
não é apenas uma história sobre um único jato. O Yak-130 é, de acordo com o Warzone, a aeronave de combate mais avançada atualmente no inventário operacional do Irã. Essa é a afirmação mais importante de todo este vídeo. Este é um país de 90 milhões de pessoas que vem construindo uma estratégia militar regional há décadas, com forças por procuração operando do Iêmen ao Líbano, e que passou anos tentando adquirir aeronaves modernas da Rússia. O melhor que conseguiu foi um avião de treinamento. Todo o resto que o Irã possui é ainda mais antigo. Seus F-14 Tomcat foram adquiridos dos Estados Unidos antes da Revolução de 1979 e eram aeronaves que a própria Marinha dos Estados Unidos aposentou há mais de 2 décadas. Seus F-4 Phantom datam da década de 1960. Seus MiG-29 foram adquiridos em número limitado e agora estão envelhecendo e se tornando obsoletos. A compra dos Yak-130 e as negociações pelos Su-35 foram a tentativa do Irã de reduzir essa diferença. A Rússia, principal parceira estratégica do Irã e capaz de fornecer aeronaves modernas, não conseguiu ou não quis cumprir prazos que realmente fariam diferença. A Rússia tem fornecido equipamentos militares ao Irã em um acordo de armas por drones que surgiu a partir da guerra na Ucrânia. O Irã envia drones Shahed e mísseis balísticos para Moscou, e Moscou envia equipamentos de volta. Os Yak-130 faziam parte dessa troca. Helicópteros de ataque Mi-28 começaram a chegar ao Irã recentemente, em janeiro de 2026. Documentos russos vazados do final de 2025 apontavam para um acordo muito maior de 48 caças Su-35 Flanker-E, avaliados em aproximadamente 6,5 bilhões de dólares, com entregas supostamente programadas entre 2026 e 2028. Mas os Su-35 não estavam lá quando o conflito reacendeu no início de 2026, e as evidências sugerem que eles não chegarão em nenhum prazo que mude o atual equilíbrio de poder. Isso porque as exportações de caças russos praticamente colapsaram. A legislação de sanções de 2017 destruiu os relacionamentos tradicionais com os clientes, resultando no cancelamento dos pedidos de Su-35, tanto pelo Egito quanto pela Indonésia. A China então completou sua última compra de caças russos em 2018, e desde então passou a investir em seus próprios programas de quinta geração, o J-20 e o J-35. A produção doméstica de caças da Rússia totalizou cerca de 24 aeronaves em todo o ano de 2024. Isso mal compensou as perdas na Ucrânia, muito menos gerou capacidade para exportação. Em vez disso, alguns Su-35 que supostamente estavam destinados ao Irã parecem ter sido redirecionados para a Argélia. Ressalta-se que a Rússia não está tecnicamente abandonando o Irã, pois a Fundação Carnegie para a Paz Internacional aponta aumento no fornecimento de armas russas a Teherã. O que a Rússia pode fornecer dentro do prazo de um conflito está longe do necessário para o Irã ser competitivo. O Yak-130 sobre Teherã era essencialmente o limite do que restava ao Irã para colocar no ar. Então, onde isso deixa o conflito? As implicações geopolíticas do confronto de 4 de março têm pelo menos 2 possíveis desdobramentos. O primeiro cenário é a dissuasão pela humilhação. O Irã perdeu seu jato mais moderno em um confronto que o piloto provavelmente nem percebeu. Cada nova missão que o Irã realiza com suas aeronaves restantes agora carrega o mesmo risco. A atitude racional para uma força que já perdeu aeronaves, bases aéreas e sistemas de defesa aérea em grande escala é preservar o que restou. Se o Irã mantiver suas aeronaves em solo para sobreviver, cede o espaço aéreo e aceita tudo o que a campanha aérea trouxer, sem poder interferir. Essa é uma posição de profunda fraqueza militar. O segundo cenário é a escalada por meio da resistência. O regime do Irã não pode se permitir mostrar fraqueza à sua população, ao Hezbollah, aos Houthis ou à rede mais ampla de aliados cuja lealdade contínua depende da imagem do Irã como uma força que resiste e perdura. Após a guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, a resposta imediata de Teherã foi acelerar as negociações de armas com a Rússia e a China. Teherã assinou o acordo dos sistemas de defesa aérea portáteis Verber ou Mainpads com Moscou. Teherã iniciou negociações com Pequim para adquirir mísseis antinavio CM-302, que viajam em velocidades supersônicas e podem ameaçar ativos navais dos Estados Unidos e aliados no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. Mas um país que demonstra resistência publicamente enquanto enfrenta perdas militares catastróficas pode, em privado, sentir-se compelido a colocar mais aeronaves no ar. Não precisa parecer que parou de lutar. Isso significaria mais Yak-130, F-4 ou MiG-29 entrando no espaço aéreo onde os F-35 estão operando. Mas o resultado desses confrontos seria previsível.
O papel do F-35U neste conflito quase certamente ainda não terminou. A frota Adir de Israel conta com 48 aeronaves, com mais 2 previstas para este ano, para completar o pedido atual, e 25 caças adicionais encomendados em 2024, totalizando uma frota de 75. É uma das maiores frotas de F-35, tornando Israel o primeiro país a usar o F-35 em combate desde seu primeiro uso operacional da aeronave em 2018. Depois, há a lista de outros marcos além da vitória aérea registrada. Israel foi responsável pelos primeiros abates causados por F-35 contra drones em 2021, assim como pelo primeiro uso confirmado do F-35 em modo fera, ou seja, voando com cargas pesadas de armas externas em vez da configuração furtiva. Cada um desses eventos forneceu dados de combate, que alimentam o entendimento dos Estados Unidos e dos aliados sobre como o F-35 se comporta em condições reais. Olhando para o futuro, o F-35 também está no meio de um ciclo significativo de atualizações. O pacote de software e hardware Bloco 4 está sendo implementado em toda a frota global e inclui o radar ESA ANAPG-85 de próxima geração, um sistema que a Northrop Grumman descreveu como oferecendo uma melhoria de 50% no alcance em relação ao já formidável APG-81. O F-35 que abateu o Yak-130 já é um dos caças de produção mais capazes do mundo, mas a aeronave que está sendo construída agora eleva isso a outro patamar. A lição mais ampla do que aconteceu sobre Teherã em 4 de março não é realmente sobre um avião de treinamento e ataque leve sendo abatido por um caça furtivo de 5ª geração. É o resultado de décadas de investimento em fusão de sensores, furtividade e precisão de longo alcance diante de um adversário incapaz de igualar isso. No fim das contas, o F-35 foi feito para esta era e só agora começa a mostrar isso. Podemos esperar grandes coisas dessa aeronave daqui para frente. Agora, se você quiser saber mais sobre o quão despreparado o Irã está, confira este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para não perder o que vem por aí. Publicamos vídeos diários e análises para mantê-lo atualizado sobre as tendências em assuntos militares e geopolítica.